Eu tenho o prazer de saudar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de alegria estar aqui essa noite e poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Amém? Agradeço pelo convite do pastor, que Deus possa abençoar essa obra, que Deus possa abençoar esse ministério, em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, conselho a qual Pedro escreveu para os jovens. E como o pastor Adriano costuma dizer, uma palavra nem sempre só serve para uma pessoa. O pastor Adriano, ele tem costume de dizer que no culto de mulher Deus não fala só com as mulheres, mas com todos aqueles que estão. No culto de jovem, Deus não fala só com jovens, mas com todos aqueles que estão presentes. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Apóstolo Pedro, aquele que um dia foi discípulo, mas que se tornou apóstolo e que foi um dos maiores ganhadores de almas para o Senhor Jesus do Novo Testamento. Pedro, ele vem aconselhando a igreja, e chega o momento dele aconselhar os jovens, a mocidade, e ele começa dando um conselho aos jovens: sede sujeitos. E se a gente for buscar o que é ser sujeito a alguém, é você reconhecer a autoridade daquela pessoa e se sujeitar aos seus ensinamentos. E o apóstolo Pedro, ele começa a dizer: sede sujeitos aos anciões. Os anciões que eram os presbíteros das igrejas. E Pedro, ele começa dando esse conselho porque ele sabia que os anciões tinham a maturidade suficiente para aconselhar e ensinar os jovens como seguir na caminhada cristã. E ele começa dizendo: sede sujeitos aos anciões. E logo após ele dizer sede sujeito, ele começa dizendo: revesti-vos de humildade. Humildade nada mais é do que você reconhecer a sua pequenez. Humildade nada mais é você reconhecer que necessita dos outros. Humildade é você reconhecer que você não é grande o suficiente, que não possa precisar de ninguém. Humildade é você reconhecer que você tem defeitos e falhas. E ele não diz só para ser humilde, ele diz revesti-vos. E revesti-vos quer dizer se vista de humildade. E só é sujeito quem é humilde para reconhecer que necessita de alguém para aconselhar, que necessita de alguém para caminhar. E esse foi o conselho que Pedro começou dizendo aos jovens: sede sujeitos e humildes. E a gente só é sujeito se a gente tiver a humildade de reconhecer que necessita de um pastor para nos ensinar como seguir a Deus, que necessita de um pastor para pastorear o rebanho do Senhor Jesus. E nos últimos tempos a gente tem visto que tem se levantado uma teologia onde a gente não precisa estar na casa do Senhor, onde a gente não precisa ser pastoreado. Só que o conselho de Pedro para os jovens foi: sede sujeitos. E o meu conselho essa noite começa dizendo: sede sujeitos às vossas lideranças. E esse não é um conselho que se remete só aos jovens, mas também a
toda a igreja. Se Deus constituiu um pastor, se Deus constituiu um presbítero, é porque Ele capacitou esse homem para lhe guiar na caminhada cristã. E Deus usa eles para aconselhar e ensinar você a servir a Deus da forma que a palavra do Senhor nos ordena. E Pedro continua aconselhando os jovens, dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhar é tudo aquilo que eu já venho falando. É você reconhecer que alguém é grande. É você reconhecer que precisa daquela pessoa. E que eu acho interessante que ele começa ensinando a ser sujeito, a ser humilde. E logo depois ele diz: humilhai-vos. Porque ele estava ensinando que quem é sujeito, quem é humilde, vai saber se humilhar aos pés do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem levantado e Ele quer levantar uma geração que se humilha debaixo da potente mão dEle. E Pedro estava ensinando aos jovens ao que? A ter intimidade e ser dependente de Deus. E ele só estava afirmando aquilo que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30 diz: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. E para Ele crescer em nossas vidas é necessário que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E se humilhar debaixo da potente mão de Deus é viver uma vida de intimidade com Deus. E nos últimos tempos a gente tem visto que o que tem faltado na igreja do Senhor é pessoas que têm intimidade com Deus. Mas o conselho de Pedro para os apóstolos e o conselho para a igreja é: sejam íntimos do Senhor Jesus. Sejam íntimos do Senhor Jesus. É um tempo que eu creio e eu acredito que a igreja do Senhor crê, que é os últimos tempos do Senhor na terra. Que é os últimos tempos do Espírito Santo de Deus na terra. E se é os últimos tempos do Espírito Santo de Deus na terra, também é o nosso último tempo na terra. E se a gente quer cear com o Senhor Jesus, a gente precisa ser íntimo dele. Porque a gente não abre a nossa casa, a porta da nossa casa, para qualquer pessoa entrar. A gente só abre com quem a gente quer ter intimidade. E o Senhor quer chamar a juventude e as pessoas dessa igreja a serem íntimos. Se você já é íntimo, seja mais íntimo ainda do Senhor. E humilhe-se debaixo da mão dEle. Porque Ele tem uma graça reservada para quem se humilha. Mas Ele resiste àqueles que são soberbos e acha que não precisa da sua graça. Deus tem favor imerecível para aqueles que têm se humilhado debaixo da potente mão dEle. E esse era o conselho, a primeira parte do conselho de Pedro aos jovens. Logo depois ele começa dizendo um versículo que é muito conhecido: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu pude observar uma coisa. Pedro, ele estava ensinando os jovens a serem dependentes de Deus, a estar sujeito aos presbíteros, aos pastores, a estar dependente de uma palavra de Deus, a estar dependente de alguém, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E logo após ele começa dizendo: lançando sobre ele a vossa ansiedade. Eu pude meditar numa coisa: a geração de hoje é a geração que mais é livre, é a geração que é mais independente, que não escuta pai, que não escuta mãe, que não escuta os mais velhos, que não escuta ninguém. Mas também é a geração mais ansiosa e depressiva que existe. E tudo isso porque querem ser independentes e se acham alguma coisa. Mas o que Pedro estava ensinando para os jovens é ser dependente. E Pedro, ele tinha autoridade para falar sobre ansiedade. Porque a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus estava com os discípulos no barco e Jesus estava na proa do barco dormindo. E enquanto Jesus dormiu, uma grande tempestade se levantou. E os discípulos, apavorados e com medo, correm para chamar Jesus. Não te importa que nós pereçamos? E Jesus, no mesmo momento, acalma a tempestade que estava a assombrar aqueles discípulos. Por que Pedro tinha autoridade para falar sobre ansiedade? Porque ele era um dos que estava no barco.
Ele era um dos que teve medo, ele era um dos que teve ansiedade, ele era um dos que teve medo do barco afundar e de todos aqueles perecer. Mas Pedro também foi o que viu que Jesus é o Jesus que cuida dos seus. Então, o que é que tem causado medo e ansiedade ao seu coração? O que tem te perturbado, ou tirado o seu sono, ou feito você se preocupar? Eu posso afirmar, assim como o apóstolo Pedro afirmou, Ele cuida de vós. E Ele cuida como um pai cuida. Se você quer observar o amor de Jesus por nós, de Deus por nós, observe um amor de um pai pelo filho. Observe como um pai cuida do filho. E você irá saber como o Senhor Jesus cuida. A palavra do Senhor também diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, que João Batista foi morto. E após João Batista ser morto, Jesus queria ficar sós com o Pai. Queria um tempo para orar. Mas a palavra diz que as pessoas seguiam a Jesus. E o que ele fez? Ele atendeu toda aquela multidão que o seguia no deserto, para ouvir uma palavra, para ser curado. E a palavra diz que logo após ele atender toda a multidão, ele diz aos discípulos: entre no barco que eu vou orar, mas eu vou até vocês. E a palavra diz que Jesus estava no alto da montanha orando, e ele via o barco no mar, sendo açoitado pelas ondas. E eu gosto de imaginar como os discípulos estavam naquele momento. O barco ia para um lado e para o outro, tempestade. E diferente de Marcos 4, Jesus não estava ali. E eu gosto de pensar que eles estavam ansiosos e com medo, achando que ia perecer, porque da outra vez Jesus estava, mas agora ele não estava mais. Só que tem uma coisa que os discípulos não sabiam, é que da montanha Jesus observava eles. Tem momentos da nossa vida que a gente está tão angustiado, está tão ansioso, está tão preocupado, está com tanto medo, que a gente começa a duvidar se Ele realmente está nos vendo. Mas a palavra diz que da montanha Ele viu os discípulos. E a palavra do Senhor também diz: eu serei convosco até a consumação dos séculos. Então não tenha dúvida que o Senhor é o Deus que cuida. Não tenha dúvida que o Senhor é o Deus que está com você. Não tenha dúvida que Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pediu, ou infinitamente mais daquilo que você pensou. E a palavra diz que quando Jesus viu que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, Ele vai em direção aos discípulos, andando sobre as águas. E a palavra diz que Pedro diz: se é o Senhor mesmo, faça-me andar contigo. E a palavra diz que ele vai andando, só que um certo tempo ele tem medo e ele tira o foco de Jesus e começa a se afogar. Só que a partir do momento que ele tem medo, a mão do Senhor se estende e o levanta e não deixa ele se afogar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer essa noite, mas é que durante a sua ansiedade, Deus tem cuidado de você. Durante a sua preocupação, Jesus tem visto as tuas lágrimas. Ele é o Deus que cuida e Ele é o Deus que chega no tempo certo. Os discípulos achavam que Jesus não via, mas Ele não só via, como também veio no tempo oportuno para aquele povo. Então, no tempo oportuno, Ele chegará para solucionar a sua ansiedade. No tempo oportuno, Ele chegará para cessar de você todos os medos. Mas para tudo isso, você precisa lançar sobre Ele. E lançar nada mais é do que você entregar aquilo que está te angustiando, aquilo que está te perturbando. Mas não é entregar e depois ir lá buscar o problema. É entregar com a confiança de que Ele vai fazer, de que Ele vai cuidar, de que Ele vai realizar conforme o teu querer e a tua soberana vontade. Deus cuida dos seus, Jesus cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja. Eu não conheço, até hoje, eu tenho 4 anos de evangelho, e eu não conheço, em nenhum momento, um filho de Jesus que precisou de cuidado que Ele não chegou para cuidar. Ele pode permitir que a gente passe por situações, por problemas, por dificuldades, por medos, por anseios, mas Ele cuida.
Ele cuida dando força, Ele cuida dando vigor, Ele cuida dando ânimo, Ele cuida fortalecendo até que a prova passe. E enquanto a prova não passa, Ele cuida o tempo todo, provendo todas as coisas para se mostrar que Ele é Pai. E é um Pai zeloso com os seus. E o apóstolo Pedro continua o seu conselho aos jovens. No versículo 8 ele diz: sede sóbrios. E quando a gente observa a palavra sóbrio, a gente já interliga a bebida ao álcool. Mas o apóstolo Pedro, ele não estava se referindo só a isso. Ser sóbrio, ele estava querendo dizer aos jovens: sejam moderados em todas as coisas que vocês forem fazer. Sejam moderados e vigiai, porque o diabo anda em vosso derredor, querendo vos tragar. Sede sóbrios, sede moderados no que você vai fazer. Observai a fazer as coisas não com exagero, mas sendo sóbrio e vigiando todos os dias. Porque o diabo, ele todos os dias anda em nosso derredor, buscando uma forma de nos tragar. Mas a palavra continua dizendo no versículo 9: sede firmes na fé. O apóstolo Pedro, ele continua o conselho do versículo 8 dizendo: resista ao diabo, firme na fé. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu perguntava ao Senhor: como um jovem permanece firme na fé? Como um jovem resiste firme ao diabo nos dias de hoje? Nos dias onde tem se levantado uma juventude que se preocupa em todo o tempo agradar o diabo e não ao Senhor Jesus. E enquanto eu fazia essa pergunta, o Senhor trouxe à minha memória Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, perdão. Abram comigo se vocês puderem. 1 Timóteo. A carta de Timóteo foi escrita por Paulo. E Paulo a mandou para Timóteo. E no capítulo 4, versículo 14, ele começa dizendo: versículo 12. Não despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, em exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti como os que te ouvem. Que palavra maravilhosa! Essa é a forma de um jovem persistir firme na fé, ocupando o seu tempo com a obra do Senhor Jesus. Eu posso afirmar a você que se você gastar os seus dias persistindo em ler, em exortar, em orar e fazendo usância do dom que Deus te deu, você não vai ter tempo de pensar, de estar longe da casa do Senhor Jesus. Quer ser firme? Persista em trabalhar no dom que Deus te deu. Se Deus te chamou para louvar, gaste seus dias orando, ensaiando, jejuando, se consagrando para exercer o dom que Deus te deu. Se Deus te chamou para pregar, gaste seu tempo estudando as Escrituras para pregar com excelência. Se Deus te chamou para tocar, gaste seus dias se consagrando, ensaiando para o Senhor Jesus. E assim se passarão os dias e você permanecerá firmes na fé, gastando seu tempo na presença do Senhor Jesus. Não há outra maneira de sermos firmes na fé se não for essa. E esse conselho que Paulo deu a Timóteo não se estende só para os jovens, mas também para todos os cristãos que estão no mundo. Não tem como a gente permanecer firme na fé se a gente não ora, se a gente não busca e se a gente não busca pelo dom que Deus nos deu.
Às vezes Deus nos entregou um dom, Deus nos chamou para algo, mas a gente fica resistindo e fica fugindo daquilo que Deus te entregou. Você está desprezando o dom que Deus te deu. E eu não sei se você já teve que conviver com desprezo, mas desprezo é algo triste. E esse desprezo daqueles que desprezam o que Deus entrega tem entristecido o coração do Senhor Jesus. Então não despreze aquilo que Deus te entregou. Talvez você diga: irmã, mas eu não sei falar, eu não tenho a melhor voz para louvar, eu me sinto pequeno, eu sou incapaz. Jeremias, ele se sentia pequeno, mas Deus usou ele para aquele povo em cativeiro. Deus usou Jeremias para alegrar a alma daquele povo em cativeiro. Deus usou Jeremias para pregar, para que aquele povo se arrependesse. Moisés, o Senhor chama ele e ele começa a dar uma série de desculpas. Eu não sei falar, sou duro de palavras. Escolhe outro, como na maioria das vezes a gente diz, escolhe outro e não a mim. Mas a palavra diz que o Senhor escolheu Moisés. E para todas as desculpas que Moisés deu ao Senhor, Deus trouxe uma resposta. Se ele não sabia falar, Deus usou a boca de Arão. Se ele se sentia pequeno, Deus mostrou a ele que com sua pequenez, o mar se abriu em sua frente. Então qual é a desculpa que você tem dado para não fazer aquilo que o Senhor te chamou? O Senhor, Ele tem uma resposta para todas as nossas desculpas. E Ele nos dá a direção através dessas respostas. Porque foi isso que Ele fez com Moisés. Ele trouxe respostas junto de uma direção. E Moisés, quando seguiu aquela direção, o povo foi libertado do Egito. E o povo caminhou para uma terra a qual Deus os tinha prometido. Deus tem uma grande obra através do dom que Ele te entregou. Mas enquanto você despreza e resiste em não cumprir, você está perdendo de viver coisas extraordinárias como Moisés viveu. Se Moisés não tivesse obedecido e ouvido a voz do Senhor, ele não teria visto o mar se abrir. Se Moisés não tivesse obedecido, ele não teria visto águas amargas se tornarem doces para aquele povo beber. Se Moisés não tivesse obedecido e seguido a voz do Senhor, ele não teria ouvido o Senhor e recebido os 10 mandamentos. Ele não teria tido a comunhão que ele teve com Deus no monte. Então, todas as vezes que você despreza o dom que Deus te deu, você está perdendo de viver algo extraordinário que o Senhor quer fazer. Porque viver o chamado de Deus é algo que traz lutas e dificuldades para as nossas vidas. Eu estaria mentindo se eu dissesse que quando a gente passar a viver aquilo que Deus nos chamou, vai ser só bênção. Não. Mas todas as vezes que você se disponibiliza a viver o que Deus te entregou, você vive cuidado de Deus de uma maneira extraordinária. Você vê Deus fazendo na sua vida coisas extraordinárias. Você vive junto com o Senhor coisas extraordinárias que você nunca pensou em viver. E o apóstolo Pedro termina dizendo aos jovens o seu conselho: não é só vocês que passam por essas dificuldades, mas todos aqueles que estão no mundo. Às vezes a gente acha que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas questões pessoais, é só a gente que vive. Mas em todo mundo há um povo que serve a Deus, que está passando por lutas e por problemas. Mas se esse povo persistir, eles vão receber aquilo que o Senhor prometeu, que foi a vida eterna. O Senhor, Ele não nos prometeu uma vida de vitória aqui na terra, mas Ele nos prometeu uma vida de vitória no céu. Ele não nos prometeu adorar Ele sem dor nessa terra, mas que vamos adorar Ele sem dor nos céus. E essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E do início ao fim, enquanto eu meditava, Deus falava a mesma coisa comigo.
Pedro estava ensinando os jovens a serem dependentes de Deus. E quando a gente aprende na nossa mocidade, na nossa juventude, a depender de Deus, a gente vive toda a nossa caminhada aqui na terra dependendo de Deus. Mas se agora na sua juventude você quiser ser independente, você vai passar toda a sua vida em uma luta, tentando ser independente, sem conseguir, porque o Senhor chama pessoas para serem dependentes dEle. Não tem como servir a Ele sem ser dependente dEle. E todos aqueles que Deus chama para ser dependente, Ele cuida. E Ele cuida em todas as áreas da nossa vida. Então seja dependente do Senhor Jesus. Viva uma vida de dependência do Senhor. E veja o cuidado dEle sobre a sua vida todos os dias da sua vida. Amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, aqueles que podem. E eu queria encerrar essa palavra com um louvor. Amém? Que Deus continue abençoando. E mais uma vez eu fico grata pelo convite. Que Deus abençoe esse lugar, abençoe essa obra. E que Ele continue dando crescimento. Em nome de Jesus. Se você conhece esse louvor, louve junto comigo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente nunca se esqueça que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido
você crê no cuidado do Senhor, saia daqui hoje sorrindo, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus.